Genética mendeliana sempre chama muita atenção de quem está se preparando para o Enem. E eu quero te mostrar aqui como é que esse conteúdo acaba aparecendo nas provas do Enem. Então, olha só, eu já quero direto trazer uma métrica muito importante para você que você consegue observar nessa imagem que eu estou trazendo para você. Olha só, vou dar um zoom aqui, ó. 9 registros. O que é que isso quer dizer dentro dessa plataforma de análise que eu estou abrindo para você? Quer dizer que entre 2019 e 2024 questões de genética no Enem foram 9 questões. Então você tem aí uma média de 1,5 questões por prova, tá? Então, nesse sentido, a gente ficaria entre 1 e 2 questões de genética mendeliana dentro do Enem a cada ano. 1 a 2 questões é o que define se você passa ou não. Aluno que já ficou na trave por causa de uma questão. Se tivesse acertado uma questão a mais, conseguiria ter mexido na sua TRI, mexido na sua nota e conseguiria ter entrado. Então isso aqui valiosíssimo para você, principalmente se você faz uma prova coerente. Por quê? Questões de genética geralmente elas são questões mais difíceis, mas eu vou mostrar um exemplo aqui de uma questão que é fácil. Então, neste ano do Enem, em que essa questão caiu, nesse modelinho que eu vou apresentar para vocês, é muito comum de você acertar esse tipo de questão. Então, ela teria um impacto significativo na sua TRI. Errá-la também. Já no sentido de como sempre cai, geralmente é uma questão de média para difícil. Ou pela extensão do que você precisa fazer na questão, geralmente conta, ou geralmente algum desenho que você precisa interpretar assim por diante, um heredograma, mas você precisa ali de um tempo para responder aquela questão. Então vai de média para difícil. Então seria uma questão que pode virar o jogo. Se você está acertando questões fáceis, está acertando questões médias, encara uma questão como essa, ela potencializa o teu TRI. Faz a diferença no final, tá? Então, muita atenção para esses modelos que eu vou trazer aqui para você. E o primeiro modelo é esse aqui que eu quero te mostrar. Olha só. O que é que você consegue visualizar aqui, ó? Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição ou da segregação independente, você já pode ter ouvido falar, refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes de genes segregam-se independentemente uns dos outros para a prole. E ele vai perguntar o seguinte: hoje, sabe-se que isso nem sempre é verdade. Por quê? Ele está te perguntando qual é a exceção em que essa lei de Mendel não se aplica. Essa é a resposta da questão. Então, o que é que ele está fazendo aqui? Esse modelo de questão cai repetidas vezes. E eu vou te mostrar outro modelo que gira em torno disso aqui. É em torno do conhecimento das leis de Mendel. Primeira e segunda lei de Mendel. Ele te dá um contexto e ele te faz uma pergunta teórica sobre a aplicação daquele conceito ou daquele conceito relacionado com o enunciado, com o contexto que ele criou ali para você. Então ele está te dizendo aqui sobre a lei da segregação independente e a gente sabe que essa lei da segregação independente quer dizer o quê? Quer dizer que se eu tenho dois genes que eu estou observando e eles estão em cromossomos separados, na hora de eu formar os gametas, eles podem ser organizados de forma aleatória. Eles não necessariamente precisam ser herdados juntos. E é exatamente essa resposta da questão na letra D. Porque ele vai dizer, os genes que estão localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos. Então, imagine que eu tenho 2 genes e eles estão no mesmo cromossomo, assim, ó. Então, para onde esse cromossomo for, os 2 vão juntos. Então, existe uma probabilidade de que eles sejam herdados juntos sempre. Tá? Então, isso não se aplica para essa lei de Mendel. E então, essa lei de Mendel não se aplica para esse caso. Então, esse é um modelozinho muito direto, muito objetivo, que o Enem gosta de cobrar, tá? Te dá um contexto, te pede um conceito relacionado com as leis de Mendel, te pergunta sobre a aplicação ou não desse conceito, como fez essa questão. Lá na questão número 5 aqui da nossa análise, é um modelo muito parecido com esse, olha só. Ele traz o contexto mais uma vez, veja só que legal. Mesma coisa se repetindo, eu amo quando a gente faz isso. Isso aqui é análise pura e simples do Enem, tá? Isso aqui é estudar com estratégia, saber o modelo que cai, é ver o que você precisa saber para resolver uma questão. Isso aqui é importantíssimo na sua caminhada. E se você quer sempre estudar dessa forma, se você não sabia, tem um link aqui embaixo que você consegue 15 dias de graça de acesso à nossa plataforma para ter todo esse tipo de estratégia, aulas, listas, simulados. Então, toca aí no link e vem comigo. Se liga, esse modelo aqui, muito bom, porque ele está fazendo a mesma coisa do que aquele modelo anterior. Ele vai descrever um contexto, vem aqui, ó, lê comigo.
A deficiência da lipase ácida é uma doença hereditária associada a um gene do cromossomo 10. Os pais do paciente podem não saber que são portadores do gene da doença até que nasça o primeiro filho afetado. Quando ambos os progenitores são portadores, existe uma chance em 4, então existe uma chance em 4 de que seu bebê possa nascer com essa doença. Essa é uma doença hereditária de caráter, então isso daqui é uma questão de conceitos básicos, que está relacionada lá com um entendimento, uma compreensão básica da primeira lei de Mendel, tá? Saber o que é recessivo, o que é dominante, o que é codominante, tá? Então aqui a resposta é a letra A, recessivo. Essa é uma questão média para fácil, tá? Então eu diria que ela está ali no limite de fácil, tá? Então ela é uma questão fácil já virando para média ali. Por quê? Porque é uma questão básica. É você saber que quando os pais não apresentam a característica, mas eles acabam depois da reprodução tendo um filho que apresenta, esse pulo de geração, tipo, a geração anterior tinha, meus pais não têm, eu tenho. Isso é um caráter recessivo. Entendeu isso daqui? Você responde a questão rapidinho. Então isso daqui é um modelo que se repete. Contexto te pede uma aplicação conceitual ali da genética mendeliana, você vai lá e marca. Aqui, no caso, o conceito era recessivo. Lá no outro caso, era a aplicação da segunda lei de Mendel. Só se aplica a genes em cromossomos separados. Se eles estiverem no mesmo cromossomo, não se aplica. Era somente isso, tá? Então aqui eu estou comprovando para você que o modelo se repete. E qual é o outro modelo que a gente tem aqui para analisar? Olha só, essa questão extremamente recente. Tá sentindo o cheiro? Olha o cheiro. Cheiro de Enem. Isso aqui é cheiro de Enem. Veja só, que coisa que você vai entender agora. Isso daqui é uma questão padrão que o Enem ama trazer, questão de heredograma, tá? Então você pode chegar em casa e dizer assim, mãe, ó, tá sentindo esse cheiro? Foi o cheiro de Enem que o professor me mostrou. Olha só. Então, o que é que essa questão tá fazendo? Ela tá te dando um contexto, tá te ensinando a ler esse contexto e ela tá pedindo o seguinte, me mostre o que é que você consegue construir com esse contexto. É exatamente isso. Ele vai descrever uma situação, ó, ligada ao cromossomo X, o daltonismo, tal, um casal percebeu e não sei o que, não sei o que. Qual é o heredograma que foi recebido pelo casal? Ele quer que você pegue aquela historinha e construa a história genealógica desse casal. Só isso, as possibilidades que podem acontecer. Somente isso. Esse modelo, ele pode aparecer invertido, onde a questão te entrega o heredograma e te faz uma pergunta conceitual sobre esse heredograma. Então você pode ver que esse modelo ele se repete indo e voltando, na ida e na volta. Como assim, professor? Ele te entrega o contexto e te pede para interpretar, criar um modelo de heredograma, ou ele te entrega o heredograma e te faz perguntas sobre esse heredograma. Isso já aconteceu e caiu várias vezes antes de 2019 também. Lembra que esse período que eu estou avaliando aqui de questões é de 2019 a 2024. Tá certo? Então são 6 Enems específicos e eu mostrando esse modelo. Antes de 2019, a gente tem a repetição desses mesmos modelos em várias outras provas. Então, se eu botasse aqui Enems, tá? Então, de 2009 até hoje, você veria aqui um número bem maior de questões nesse modelo de questões de genética, tá? Então, quando você conhece esse tipo de modelo, você consegue direcionar o seu estudo de forma estratégica. Você vai resolver mais questões nesse estilo, porque você vai se habituar a executar esse processo para a resolução da questão. Então, quando eu formo um hábito de execução, ele se torna muito mais acessível na hora que eu preciso para resolver uma questão, tá? Então, com questões de genética, isso é fundamental. Por quê? Porque genética geralmente dá muita dor de cabeça para os alunos. Dava muita dor de cabeça para mim. Todas as provas que eu fazia, eu errava questões de genética. E eu só consegui resolver isso onde? Na universidade. Quando eu cheguei na matéria de genética lá, no curso de biologia, sentei a bunda na cadeira e disse assim, professora, me ensina a resolver esses tipos de questão. A professora me deu lá, a gente formou estratégias e todas essas dicas que eu estou passando para você aqui, você vai conseguir resolver questões de genética com essas dicas e nunca mais vai ter dor de cabeça. Por quê? Foi um problema que eu resolvi para mim, para ensinar outras pessoas a resolver e não sofrerem com eles. Então, com certeza, esse tipo de modelo de questão aqui vai trazer essa clareza para a sua cabeça e dentro de outras dicas que eu posso te deixar, pega os 15 dias de acesso, não vai se arrepender. Eu tenho dicas de biologia para você resolver questões de heredograma. Tem até vídeo aqui no canal, já gravei, vou deixar aqui o vídeo para você sobre questões de heredograma. Como resolver questões de heredograma. Diquinha lá que você não erra, é infalível. Pode confiar. Confia no prof. Deixa a hashtag aqui, vou até o fim, para eu saber que você está comigo até o final. E a gente vai junto até o seu 15 de 15 em biologia. Valeu!